Capítulo 5, se você pode, abra sua Bíblia. Nós falamos um pouco ontem sobre recomeço ou sobre recomeçar. E eu quero trazer uma palavra também com esse mesmo tema, só que desta feita em Lucas capítulo 5. É uma passagem muito conhecida pela igreja, muito pregada, já virou até hino, por ser uma passagem tão profunda e que nos traz ensinamentos tão maravilhosos da presença de Deus. Lucas capítulo 5 e o verso de número 1, quem encontrou diz: eu achei. Isso, vamos esperar que ainda tem ali, tem Lucas capítulo 5 e o verso de número 1, que diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E você diz amém. Sente por um minuto e vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Queridos irmãos, o texto bíblico que ora acabamos de ler, sem dúvida, nos traz uma grande reflexão concernente à vida deste homem por nome de Pedro. É bem verdade que Jesus realizou grandes milagres quando permeou sobre a face da terra. Muitos milagres ele realizou em muitos lugares, foram palcos de milagres de Jesus quando ele andou por esta terra. Jesus fez tantos milagres que, se nós fôssemos colocar todos esses milagres dentro de um livro, não caberia. E é bem verdade que ele não somente fez, mas ele ainda continua fazendo milagre nos dias oriundos e atuais que nós estamos vivendo. Mas quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que se tinha um lugar em que Jesus sempre escolheu e onde ele mais fez milagre e operou, foi exatamente às margens do mar de Genezaré, ou por que não dizer o mar da Galileia. Era bem normal e era bem evidente algumas passagens bíblicas mostrar Jesus ali pregando, ensinando, operando milagre, como se escolhesse esse lugar como um ponto crucial e um palco para operar grandes milagres. Milagres como a grande multiplicação de pães e peixes, a pesca maravilhosa e outros milagres Jesus operou ou no mar da Galileia, quando estava no barco navegando, ou às margens do mar da Galileia. É bem verdade que a passagem bíblica que nós acabamos de ler, Jesus está pregando e ensinando a sua palavra. E como era comum e notório, todas as vezes que Jesus parava para ensinar, uma grande multidão se reunia para ouvir a sua palavra. A primeira evidência que dava com que essas pessoas saíssem das suas casas e pudessem ir até onde Jesus estava para ouvir a sua palavra, era a forma de autoridade com que ele pregava. A segunda coisa que fazia com que as pessoas saíssem da sua casa para ouvir Jesus pregar, era a forma com que ele pregava e os sinais aconteciam. Ou seja, todas as vezes que Jesus pregava, os sinais eram manifestos no meio do povo, e algumas pessoas vinham a ele pela palavra de autoridade, e outras vinham a ele pelos milagres que acontecia.
Tanto é que as pessoas vinham até Jesus no mar da Galileia, as pessoas iam até Jesus dentro da casa quando ali estava, e as pessoas iam em todos os lugares que se diziam: o carpinteiro de Nazaré vai ser o pregador da noite. As pessoas se reuniam, caravanas e caravanas saíam da pequena Decápolis para ir até onde o lugar que Jesus estava. Era isso que as pessoas entendiam. E quando chegamos no capítulo 5, essa multidão está crescendo de tal maneira que vai ocupando toda a praia. Imagine comigo que Jesus não tinha um microfone para pregar, Jesus não tinha um som bom para pregar, e Jesus não tinha alguém para fazer um fundo musical tão bom como esse, para poder ministrar a palavra. Não, de forma muito simples, sentado naquela praia, Jesus ministrava para uma grande multidão. A multidão vai aumentando e vai ganhando-se espaço naquela praia, de tal maneira que quanto mais a multidão vai se aproximando, Jesus vai se encostando até as águas do mar da Galileia. É nesse momento, é nessa hora que Jesus, diante daquele palco de milagre, vai se deparar com este homem por nome de Pedro. Depois de uma pesca, ele estava encostando o seu barco, uma noite frustrante, aonde passou a noite inteira trabalhando, tentando pescar alguma coisa, e o resultado não foi bom, o resultado não foi agradável, porque eles estavam cansados, frustrados, lavando as suas redes como se dissessem: hoje não deu certo, mas amanhã nós iremos voltar para a pesca. Mas enquanto Pedro está pensando em lavar as suas redes, guardar as suas redes e voltar para casa, a multidão vai aumentando e Jesus vai se aproximando de Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa: o mar da Galileia, ele media 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. No mar da Galileia era notável todos os dias ter cerca de 2.500 a 3.000 barcos ali, alguns que estavam chegando, outros que estavam saindo e outros que estavam navegando. Mas quando Jesus vai perdendo espaço na praia, a multidão está tomando conta da areia da praia, Jesus se aproxima desses dois homens frustrados, com a cara de derrota, com a cara de tristeza, pensando em ir para casa, e aquela multidão cerca. De repente a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha e viu Pedro e o seu companheiro lavando as suas redes. Jesus olha para esses homens e tem uma ideia: eu vou entrar no barco de Pedro, vou usar o barco de Pedro como palco e vou usar como ferramenta para pregar a minha palavra. Olhando para este contexto e para a visão de Jesus, mediante a mais de 2.000 barcos, porque Jesus decidiu escolher exatamente o barco de alguém que está frustrado, de alguém que está desanimado, de alguém que não tinha resultado, que pescou a noite inteira e não havia pegado nada. Talvez se fosse eu, talvez se fosse você, nós escolheríamos o barco mais bonito, o que tivesse o verniz com mais brilho, a pintura mais bela e que tivesse resultados extraordinários. Mas é aí que Jesus olha para estes homens frustrados e decide olhar para eles e dizer: vocês estão desanimados, vocês estão frustrados, o barco de vocês não tem peixe, mas eu vou usar a vida de vocês para alimentar uma multidão. Jesus não escolhe por aparência, Jesus não escolhe por resultado, Jesus escolhe quando estamos dispostos a ser usado por Ele. Pedro está desanimado, mas quando Jesus olha para Pedro e diz: me empresta o teu barco, Pedro olha para Jesus e diz: fique à vontade, Jesus, não é o resultado da pesca que vai impedir o meu barco de ser usado pelo Senhor. Eu vou repetir isso aqui: não importa como você entrou aqui, não importa como você chegou neste lugar, não importa qual seja o resultado da sua vida durante os dias que você viveu, Jesus está dizendo: eu não desisto de te usar, eu vou te usar independente do contexto, o resultado
resultado e a forma com que você esteja. Jesus olha para Pedro e disse: me empresta o barco. Pedro diz: pode entrar, fique à vontade, Jesus. Eu estou frustrado, mas usa o meu barco. Eu estou desanimado, mas usa o meu barco. O resultado não foi bom, mas usa o meu barco. Eu estava até pensando em parar, eu estava até pensando em ir para casa, mas eu não posso ir porque Jesus entrou no meu barco. Você não vai desistir porque Jesus entrou dentro do teu barco e diz: eu quero te usar nesta terra. Talvez você esteja desanimado, talvez as coisas não aconteceram da forma com que você queria. Talvez você entrou aqui cansado, pensando em desistir, querendo lavar as redes, olhando para um lado e para o outro, e vendo outras pessoas pescando uma boa pesca, tendo resultados melhores que você, se alegrando muito melhor do que você. E talvez você olhou e disse: parece que Jesus não me escolheu, parece que Ele não tem nada comigo. Jesus me trouxe aqui para te dizer um recado profético de Deus para a sua vida. Eu te escolhi e vou mostrar que eu estou no seu barco. Eu vou mudar o resultado da sua história, independente do contexto que você viveu. Jesus entra no barco e Pedro permite que Jesus entre no barco. E Pedro nos dá uma primeira lição nesse texto bíblico. É que independente o contexto e a forma ou a situação em que nós estejamos vivendo, nunca deveremos impedir que Jesus use o nosso barco. Barco se fala de ferramenta de trabalho, às vezes triste, porque nós não somos super-homens, somos homens, às vezes com vontade de desistir. Mas daí nós dobramos o joelho e Deus diz: quem disse? Eu estou no seu barco, eu estou dentro do seu barco, e não me importa a forma com que você esteja, na medida que eu vou te usando, eu vou mudando o contexto da sua história. Às vezes, quantos dos irmãos não chegam aqui para cantar triste por algum acontecimento que aconteceu em casa? Quantas das vezes os irmãos cuidam da porta, às vezes com o coração apertado por alguém que está no mundo, uma tristeza que passou. Quantas das vezes os nossos líderes vêm para a igreja cuidar do departamento, passando por lutas, por guerras, por conflito, resultados negativos, parece que não vai, mas de repente eles ouvem uma voz no coração dizendo: independente do resultado, deixa eu usar o teu barco, deixa eu entrar dentro do teu barco, deixa eu usar a tua ferramenta para alimentar uma multidão que está precisando de comida. Pedro olha para Jesus e diz: entra. Independente se o resultado não foi bom, entra. Independente se a pesca não foi boa, entra. Jesus entra no barco. E deixa eu te dizer, Jesus prende Pedro pelo barco. Porque se você for olhar o texto, ele está pensando em ir para casa, descansar, depois de uma noite frustrante. Mas de repente Jesus entra no barco, ele olha para o seu companheiro e diz: nós não podemos sair. Porque quando Jesus entra no barco, a primeira coisa que Jesus fala para Pedro: afasta o barco um pouquinho da praia. Como se Jesus estivesse dizendo: eu vou te prender pela ferramenta, Pedro. Você não vai fugir. Olá, Baracé. Sabe o que é que Jesus está falando para alguém? Eu tenho te prendido pela ferramenta que eu coloquei na tua vida. Você não vai largar porque a ferramenta te prende. Você não vai largar porque a chamada te prende. E a voz de Deus fala no teu ouvido dizendo: você não vai desistir porque a ferramenta te prende e eu uso o teu barco. Pedro está frustrado. Mas a ferramenta de Pedro vai servir de palco para alimentar uma multidão que está precisando. Quantas vezes você não deu palavras de ânimo para alguém quando você mesmo estava desanimado? Quantas das vezes você teve que olhar para alguém e dizer: Jesus cura, quando você mesmo estava enfermo? Quantas das vezes você não olhou para alguém e disse: não desista, quando você mesmo estava com vontade de desistir?
Quantas vezes você aconselhou alguém quando você estava precisando de conselho? Quantas vezes você abraçou alguém quando você estava precisando de abraço? É como se Deus estivesse dizendo: eu uso o teu barco, e na medida que eu uso o teu barco, eu também vou fazendo algo grande na sua vida. Teve algumas vezes que eu assumi a tribuna ou púlpito para pregar, em que eu estava precisando de uma palavra. E de repente eu estava pregando e parece que toda a pregação o Espírito Santo preparou para mim. E eu terminei de pregar, eu disse assim para Deus: mas era eu que precisava ouvir essa palavra? Aí Deus falou no meu coração e disse: exatamente, na medida que eu vou pregando através de você, eu também vou falando contigo. A espada que corta dos dois lados, entrando em ação no meio do povo. Aí Pedro está parado, empresta o barco para Jesus, Jesus está usando, e o Pedro é forçado a ficar perto do barco ouvindo. Eu não sei qual era o sermão, eu não sei qual era a pregação, eu não sei quais hinos que foram cantados ali, mas eu imagino Jesus pregando e dizendo: hoje não foi bom, mas amanhã vai ser melhor. E o Pedro ouvindo. Eu imagino Jesus pregando e dizendo: não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas basta o hoje. O Pedro ouvindo. Eu conjecturo Jesus pregando, e o Pedro está tão empolgado com aquela mensagem que está sendo pregada em cima do barco dele, que ele fica do lado segurando as redes. E a Bíblia diz: e acabando Jesus de pregar, 3 coisas, escute isso, fizeram com que Jesus trouxesse um resultado de milagre na vida de Pedro. Primeiro, Pedro estava junto da praia, no lugar que Jesus estava, na hora certa e no momento certo. Pastor, como saber qual a hora certa e o momento certo? Só tem um caminho: deixar o Espírito Santo te guiar. Sabe por quê? Porque Jesus vem exatamente para te trazer uma resposta no culto que você não queria vir, mas que você chegou se arrastando. E às vezes nós dizemos: ele vem pela esquerda, e de repente ele aparece pela direita. Às vezes nós dizemos: ele vai usar o pastor para mim hoje, de repente ele usa uma criança. Por quê? Porque eu tenho que ser guiado pelo Espírito para estar no lugar certo em que ele determinou. A noite frustrante de Pedro fez com que ele encostasse o barco na praia e estivesse no lugar certo que Jesus queria que ele estivesse. Talvez você não saiba, mas tem coisas na nossa vida que machuca, que nos fere, mas é Deus usando aquilo para te colocar no lugar que Ele quer que você esteja, para fazer algo maior na sua vida. Pedro não estava entendendo nada. Por que a noite não deu certo? Por que não veio o resultado? Mas era o próprio Jesus preparando tudo para que ele encostasse o barco na praia, na hora que ele estivesse ali para entrar no barco de Pedro. Ah, meu irmão, o Espírito Santo está falando aqui no meu espírito para dizer para alguém aqui: ei, para de perguntar o porquê que isso está acontecendo. É Deus trabalhando para colocar você no lugar que Ele quer, para o milagre que Ele tem na sua vida. Se Pedro não voltasse para encostar o barco, Jesus não entrava no barco dele. Se Jesus não entrasse no barco dele, o Pedrão não ia parar para ouvir. Se Pedro não parasse para ouvir, Pedro não teria uma grande pesca com Jesus no barco. Percebeu isso? Aí a Bíblia diz, escute isso, que depois de tudo isso, a Bíblia diz que quando Jesus terminou de pregar, o Pedro já ouviu tanto a palavra de Deus por Jesus que a sua fé aumenta. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, a sua fé aumenta. Quanto mais a sua fé aumenta, você vai estar apto para agir. E quanto mais você estiver apto para agir, você vai estar preparado para receber os resultados que Deus tem para você. Você percebeu que quando Pedro está do lado do barco, e a Bíblia diz, e terminando Jesus de pregar, escute isso, olhe para cá, ele se aproxima de Pedro e diz assim: Pedro, vamos comigo para o mar alto. Pedro, vamos comigo de volta para a pesca. Se a fé de Pedro não estivesse da forma que Deus queria,
Se Pedro não estivesse ali para ouvir os ensinamentos de Jesus, se Pedro não estivesse ali, estivesse emprestado o barco para Jesus, ele não daria a resposta que ele deu para o Senhor. Jesus disse: Pedro, vamos navegar mais fundo. Pedro, vamos para o mar alto. Pedro, vamos voltar a pescar. Aí Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite inteira, a noite não deu certo, o resultado não foi bom, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Que palavra é essa? Que coragem é essa? Que convicção é essa? Tudo aquilo que ele ouviu Jesus pregando despertou nele uma confiança em Jesus, ao ponto de dizer: sob a sua palavra lançarei a rede. É uma palavra que leva a pescaria de Pedro abaixo da palavra de Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, do meu jeito eu tentei, não deu certo. Do meu jeito eu agi, não deu certo. Eu projetei e não consegui. Eu até corri atrás do meu jeito, mas não alcancei. Mas agora, debaixo da tua palavra, submisso à tua palavra, eu vou lançar as redes e vou voltar a pescar. Pedro está dizendo: sobre a tua palavra eu vou recomeçar de novo. Eu não sei a forma que você entrou aqui. Jesus está dizendo para você: recomece de novo debaixo da minha palavra. Recomece de novo agora sob a minha direção. E a Bíblia diz que a ordem de Jesus é: vamos para mais fundo. Irmão, eu vou te dizer um negócio aqui. Aceitar esse convite de Jesus depois de uma noite frustrante tem que ter muita fé. É como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, a noite não foi boa, os resultados não foi bom, mas eu estou te chamando para investir agora de uma forma maior. Vale a pena eu te dizer que ele não foi para casa, ele não descansou, ele não fez uma nova refeição, ele não fez um novo projeto, ele não fez um novo cálculo, ele simplesmente confiou naquilo que Jesus disse para ele que iria acontecer. Porque quando passamos a viver na direção de Jesus, não somos guiados pelos nossos projetos, somos guiados pelos projetos de Jesus. Você percebeu que ele não calculou se o vento estava bom? Porque talvez você não saiba, mas todo pescador profissional, ele não vai para a pesca sem antes olhar como está o tempo, o vento e a hora. Só que quando ele ouve Jesus dizer assim: vamos para a pesca comigo para mar alto, ele diz: sobre a tua palavra eu não quero saber do vento, eu não quero saber do tempo, eu não quero saber a forma que esteja, eu vou confiar na sua palavra. Deixa eu te dizer aqui uma coisa: Jesus ainda faz brotar água da rocha, Jesus ainda multiplica pães e peixe, Jesus ainda faz descer maná do céu, ele não mudou. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. A Bíblia diz que ele vai com Jesus. E quando ele chega lá no mar, Jesus dá a ele a direção certa de onde jogar a rede. Ele joga as redes. Irmãos, é comprovado que nesse mar da Galileia tinha cerca de 2.000, 2.500 a 3.000 barcos por dia pescando. Só que naquele dia todos os peixes decidiram entrar na rede de Pedro, porque sob aquela rede havia uma palavra de ordem de Jesus. Levante a tua mão que eu vou profetizar na sua vida. Jesus está dizendo: se prepare, porque debaixo dessa palavra profética, um milagre vai vir atrás de você, e não será você que vai atrás do milagre, porque Deus está liberando uma palavra profética sobre a sua história. O nosso problema é que nós queremos seguir os sinais, quando os sinais têm que nos seguir. Você já percebeu que nós queremos seguir os sinais, e Jesus dizendo: não, me siga, esteja debaixo da minha palavra, e os sinais seguirão aqueles que creem no poder do meu nome. Escute o que eu vou te dizer aqui, isso aqui é algo tremendo. Quando Pedro lança a rede, os peixes vêm.
A Bíblia diz que aquela pesca foi tão grande que eles estão tentando puxar a rede e o barco está quase indo a pique com o peso do peixe. É tanto peixe que eles não conseguem puxar sozinho. É tanta bênção que eles não conseguem segurar sozinho. É tanto milagre que eles não conseguem contar sozinho. Aí a Bíblia diz que eles acenam para aqueles que estão ao seu lado. Diga assim comigo: a bênção. Não, diga mais forte se você quer receber. Diga: a bênção que Deus vai liberar sobre a minha vida. Isso aqui é profético, tá? Diga: é tão grande que quando ela chegar, vai alcançar muitas pessoas que estão ao meu redor. Jesus está me dizendo: a bênção que Ele vai derramar sobre a tua vida vai alcançar a tua família, os teus vizinhos e as pessoas que te conhecem. Te prepare que a tua casa vai ser ponto de milagre para a vida de muitas pessoas. Quando eles acenam para o moço e o Pedro vê o milagre, a Bíblia diz que o Pedro se curva aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Ele está dizendo: eu reconheço tanto o teu poder, o sinal que o Senhor fez, que eu vejo que não sou digno de estar no mesmo barco que o Senhor. Aí olha a resposta de Jesus: ô Pedro, quem disse que o milagre que eu fiz na sua vida é para me separar de você? Quem disse que eu já não sabia que você era pecador lá na praia quando pedi o teu barco emprestado? Quem disse que eu já não te conhecia quando eu te vi lavando a rede depois de uma noite frustrada querendo ir embora? Quem disse que eu já não sabia da sua vida por completo quando eu pedi para entrar no teu barco e disse para você: deixa eu te usar? Pedro, quem disse que eu já não conheço as tuas mazelas, as tuas fraquezas, as tuas falhas? Quem disse, Pedro, que eu já não te conhecia e por isso eu fiz um milagre? Porém o milagre que eu fiz na tua vida, Pedro, não é para te afastar de mim, é para te manter mais perto de mim, Pedro. A partir de hoje você não vai pescar mais peixe, Pedro. A partir de hoje você vai pescar almas para o meu reino, Pedro. Escute, às vezes nós pensamos que Deus não pode nos usar porque nós somos muito pequenos. Às vezes nós pensamos que Deus não pode entrar dentro do nosso barco. Jesus está dizendo: não é isso. Eu te conheço por completo. Eu te conheço em cada detalhe. Escute, Ele é o único que consegue contar cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Ele é o único que passeia dos rins ao coração do homem. Ele é o único que sabe tudo antes de acontecer. E Ele está dizendo: eu não errei na minha escolha quando eu escolhi o teu barco. Aí o Pedro disse: afaste. Ele diz: não, Pedro, a partir de agora, Deus, me segura nesse negócio. Eu vou mostrar que o milagre que eu fiz na tua vida não foi para te afastar de mim. E aqui eu aprendo algo muito grande. Porque a pesca que Deus libera na vida de Pedro não impede a comunhão dele com Jesus. Pelo contrário, ela aumenta essa comunhão. Repare que depois que a pesca acontece, a Bíblia diz nos últimos versículos que quando Jesus declara que vai fazer dele pescador de homem, a Bíblia diz que o Pedro encosta o barco e todo mundo olhando para o Pedro e dizendo assim: Pedro, tu agora tá por cima, hein? Tu agora tá milionário, Pedro. Olha quanto peixe. Você pegou peixe mais. Agora, Pedro, é você que manda aqui no porto. Aí a Bíblia diz que o Pedro olha para aquela pesca inteira, irmãos. Está escrito, a Bíblia diz assim no verso de número 11: e ele, levando os barcos para a terra, deixou tudo e seguiu a Jesus Cristo. Escute, Ele só libera um milagre na minha vida e na sua vida quando Ele vê que esse milagre não vai me impedir de continuar seguindo Ele com uma intensidade maior.
Sabe por que pessoas não recebem muitas coisas que pedem a Deus? É porque Deus sabe que se der, a pessoa não está preparado para se aprofundar em uma intimidade ainda maior. Você acha que Pedro não poderia ter dito assim: agora eu estou por cima, eu vou vender esse peixe, vou fazer um investimento e vou viver dos dividendos? Não. O Pedro olhou e disse: o milagre aconteceu. Eu troco tudo para viver com Ele. Eu troco tudo para andar com Ele. Eu troco tudo para acordar com Ele, à noite falar com Ele, ter refeição com Ele. Largou o barco e seguiu a Jesus Cristo em uma nova trajetória. Escute, Deus vai abençoar muito pessoas que estão aqui, mas Ele está te dando a injeção preventiva para te dizer: no dia que Ele te abençoar, não se esqueça de onde Ele te tirou e aonde Ele vai te colocar. Priorize o reino, priorize a Deus em tudo que você fizer. Vamos para águas profundas, vamos orar um pouco mais, vamos ler a Bíblia um pouco mais, vamos se aproximar dele um pouco mais e confiar que ele vai suprir uma pesca maravilhosa na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, você que quer entrar em águas profundas com Cristo. Vamos orar. Estenda as mãos para cá para os nossos irmãos. Pai, os teus filhos receberam o convite para entrar em águas profundas. E sob a tua palavra, Senhor, que foi ministrada, eu quero profetizar sobre a vida deles. Não seja eu, Senhor, longe de mim. Seja o Senhor sobre a vida.